Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia para você que está aí do outro lado. Louvado seja Deus porque nós amanhecemos vivos. Louvamos o nome de Deus porque Ele nos deu saúde, alegria, disposição de estar envolvido no trabalho do Senhor Deus. Bom dia, irmão Caléu. Bom dia, professor Léo. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia aí que você está em casa. Que Deus o abençoe abundantemente nesta manhã. Seja muito bem-vindo para mais um estudo e que nós possamos refletir em todas as mensagens que Deus tem para cada um de nós. Amém. Louvado seja Deus. Caléu, quanto tempo você já está aqui? Já faz um mês e algumas semanas, mas está sendo uma bênção extraordinária. Amém. Louvado seja Deus. Você está gostando muito de verdade? Muito. Estou amando aqui. Deus está realmente moldando o meu caráter, professor Léo. Amém. Louvado seja. Qual é o recado que você deixa para os que estão lá, que querem ser missionários? Amigos e amigas, Deus chama mais pessoas para esse trabalho. Deus conta com a sua colaboração para levar a mensagem do Advento às pessoas que necessitam ouvir. Então eu faço esse recado para você. Faça parte dessa escola e venha cumprir a missão conosco. Amém, louvado seja Deus. Faça parte junto conosco para pregar as últimas mensagens a este mundo, que daqui uns dias Jesus está voltando nas mansões do céu. Amém. E nesse momento eu convido você que está aí do outro lado e a igreja para que nós possamos ajoelhar e falar com a majestade do céu. Vamos lá? Você pode fazer assim. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós lhe agradecemos, Senhor. Muito obrigado por essa madrugada. Que o Senhor possa ser louvado e engrandecido, Pai. Que o Senhor possa abençoar toda a escola e todos que estão aqui, lá em casa, pela internet e a cada um de nós. Por favor, nos enche do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa humilhar o nosso eu e possamos viver unicamente para o nosso Rei amado Jesus Cristo. Que nós possamos seguir com fé até as mansões celestiais nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Caléu, como é bom, né? Louvar o Senhor Deus, encher o nosso coração de poder estar cantando para a majestade do céu. E nós vamos cantar que hino, Caléu? O hino 390, Pecadas, que nós possamos seguir perfeitamente os passos de Jesus. Ele é o nosso maior exemplo, professor Léo. É verdade. Amém. Vamos lá cantar juntos? Sigo a perigosa estrada deste meu viver, onde cada passo em falso pode ser meu fim, mas eu sigo em frente, pondo sempre os meus pés sobre as pegadas que Jesus deixou pra mim. Eu vou para onde este trilho me levar. Quero no final dele encontrar o meu Jesus. E se alguém vier atrás de mim, por onde vou, vai ver que Cristo e eu deixamos uma pegada só. Louvado seja Deus por esse convite que Ele nos faz para seguirmos a Jesus Cristo. E nesse momento, professor Léo, nós vamos entesourar a palavra de Deus. Nessa semana, vamos memorizar Marcos 1, do verso 23 ao 25. Essa mensagem precisa estar em nosso coração, porque no futuro a Bíblia poderá ser tirada de nossas mãos. E nós precisamos ter ela em nosso coração firmado, incutida em nossas mentes, para que nós possamos pregar a palavra de Deus e viver a Jesus Cristo. Então vamos lá no 3? 1, 2, 3. Marcos 1, 23 ao 25. E estava na sinagoga deles
um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E ele deu Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Marcos 1, 23 ao 25. Marcos 1, 23 ao 25. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Marcos 1, 23 ao 25. Marcos 1, do 23 ao 25. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vens destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Marcos 1, do 23 ao 25. Amém, louvado seja Deus, que isso possa gravar de verdade na nossa mente, que Deus te abençoe e convido você agora para que nós juntos possamos estudar a palavra do Senhor Deus. Tenha um bom dia. Bom dia para você. Bom dia para você. Bom dia, escola. Bom dia. Bendito seja o nome de Deus, porque temos a oportunidade e a chance de todas as manhãs estudar e procurar ao Senhor em oração e em serviço a Ele. Este livrinho fez uma grande diferença na minha vida, o livrinho do ano bíblico, porque aqui dentro não só eu encontro um direcionamento do que estudar, como também a oportunidade de pensar que amanhã eu tenho um novo texto, um texto diferente que vai me dar visão para a vida. E é isso que faz a diferença na nossa história. Louvado seja o nome de Deus. No nosso estudo de hoje, a carta aos Tessalonicenses me encheu muito o coração. Alguém que também teve um chamado. Kelly acabou de cantar, Deus tem um chamado para você. E é verdade, Deus teve um chamado para as pessoas do passado e tem um chamado para nós hoje pela graça e pelo poder do Senhor. Tem um chamado para você, tem um chamado para sua casa, tem um chamado para sua vida. Se você se recusar, quem é que vai no seu lugar? Essa é uma parte importantíssima. Aquilo que Paulo tinha para fazer, nenhuma outra pessoa poderia fazer por ele. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, corre lá, por favor. E eu fico impressionada como as mensagens que Deus dava a seu povo, estou esperando você abrir a Bíblia, tá bom? É importante que você abra a Bíblia nessa parte para poder acompanhar comigo. Eu fico muito impressionada quando Deus dá a seu povo as mensagens, Ele não dá a mensagem simplesmente por dar. Ele abre um leque de informações, de verdades concernentes a seu tempo, que servem para todo o tempo da vida da pessoa. E me enche o coração de perceber que é uma mensagem completa, não é só um pedaço. Toda a vida da pessoa é alcançada. Vocês se lembram que Gaio entrou na história e nós tivemos aqui um momento muito sério da vida de Paulo. Satanás estava cercando de todas as formas para fazer calar a boca do nosso apóstolo, desse nosso herói, não é? E de repente uma multidão ficou a seu favor. Você se lembra que este foi o assunto de ontem. Mas de hoje eu quero comentar com vocês algo muito interessante que me faz entender por que a carta aos Tessalonicenses, uma carta enviada a alguém de Tessalônica, enviada aos Tessalonicenses, aos cristãos que foram deixados lá, tá bom? Por que essa carta é tão importante? Deixa eu só começar explicando um detalhe de nosso estudo de hoje. Quando você admira uma pessoa, você admira pelo quê? Você vai dizer vários motivos. Mas quais são as razões pelas quais a maior parte das pessoas admiram seres humanos? Por causa de sua influência, inteligência, capacidade, beleza, dinheiro. O que mais que você encontra como razão
para admirar uma pessoa. Os motivos de caráter, etc. Mas aqui, no início de nosso estudo, mostra as razões pelas quais Paulo admirava seus irmãos que estavam em Tessalônica. Eu quero que encha seu coração agora para pensar. Olha a razão pela qual Paulo estava super impressionado com os irmãos de Tessalônica. Olha aqui, o coração de Paulo se comoveu com a mais terna simpatia para com os crentes que, em meio a provações e adversidades, se haviam mantido fiéis a Deus. Como é que é? Então quer dizer que ele estava amando a ideia de que alguém era importante diante de Deus quando essa pessoa, mesmo em meio a provações, se mantinham fiéis a Deus. Está no capítulo 25 do livro Atos dos Apóstolos e Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1 em diante. Isso é muito interessante. E eu me lembro que quando eu era criança, que meus pais nos colocavam para ler a Bíblia, eu ficava procurando textos que fossem muito parecidos. E a maneira como os apóstolos saudavam as pessoas sempre me chamou a atenção. Dá uma olhadinha em 1 Tessalonicenses. Pega aí a sua Bíblia. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Eu acho muito bonito esse tipo de cumprimento. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E aí continua. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em vossas orações. Vocês acham que essa era só um comentário ou era verdade mesmo? Vocês acham que Paulo orava por essas pessoas? Sim ou não? Vocês acham que ele lembrava e fazendo menção deles nas orações de Paulo? Olha que coisa interessante. Vocês sabem que uma pessoa que ora fica muito evidente no comportamento dela. Quando ora não só por si, quando ora não só por sua história, quando ora pelos outros. Porque começa a desenvolver nela um amor muito grande, um negócio muito bonito, um interesse por aquela vida, um desejo de ajudar, de salvar, compreende as situações. Eu vou dizer uma coisa para você, orar por pessoas é um ato muito saudável para a nossa própria vida. Eu vejo isso na vida de Paulo, que homens incansáveis, na vida de Silas, na vida de Timóteo, que pessoas incansáveis. Que coisa bonita! A gente vê que eles podiam sofrer o que fosse. Eu tenho certeza que o que os tornava imbatíveis eram orações que eles faziam pelos outros. Já no livro de Jó, nós encontramos lá no passado o seguinte: encha seu coração. E Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Não é interessante isso? Me chama muita atenção isso. E continua. Lembrando-me sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho, do amor, da vossa firmeza, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Como é bonito ver essa maneira de Paulo de comentar. Ele não era um homem que estava ali só para trazer palavras bonitas sobre os tessalonicenses. O nosso estudo de hoje diz que os crentes de Tessalônica eram verdadeiros missionários. Eles tinham vindo da adoração a todo tipo de deuses. Entenderam mesmo que era pecado. E estudar essa lição me fez aprender um negócio interessante. Quando eles entenderam o que era pecado, eles entenderam a consequência do pecado. E após entender a consequência do pecado, eles entenderam a grande bênção que é ter Jesus para livrá-los da consequência do pecado. E então passaram a amar muito a Jesus. E eles se tornaram grandes missionários. Olha o que diz. Seu coração estava inflamado de zelo pelo seu Salvador, que livrara eles do temor e da ira futura. Mediante a graça de Cristo, essa transformação misericordiosa e maravilhosa que tinha acontecido em sua vida era acompanhado de poder, e por intermédio das verdades apresentadas, corações foram ganhos e salvos foram acrescentados em grandes números aos crentes que já existiam. Gente, não existe poder maior
do que o de alguém que reconhece a sua situação, o benefício que recebeu e tem vontade de levar esse benefício às outras pessoas. Era esta a situação dos Tessalonicenses. Eles tinham um desejo de levar avante aquilo que tinham recebido. E o Senhor Deus, ao falar pela boca de Paulo, disse um negócio que eu não sei se eu tenho coragem de dizer. Presta atenção nisso aqui. Pela boca de Paulo, o Senhor Deus diz: eu nunca vi nenhum pregador fazer isso, nem eu mesma disse jamais, e eu não sei se alguém tem coragem de falar isso. Olhem isso aqui. Vós e Deus sois testemunhas, continuou o apóstolo, de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os crentes. O que eles dizem? Vocês e Deus são testemunhas de quão justos e santos nós somos. Que tal? Gente, eu acho isso de um nível tão bom, de um nível tão grandioso, que um cristão tenha coragem de dizer um negócio desse. E ficou registrado na Bíblia. Só que ainda continua, olhem bem. Assim como bem sabeis, de modo que vos exortávamos e consolávamos, a cada um de vós, tratando-vos como pais a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para seu reino e glória. Que responsabilidade diante do céu dizer isso. Vocês sabem, e Deus também sabe, o quão santo e correto eu fui com vocês. Olha só. Irmãos, esse é nosso alvo. Você ouviu isso? Este é o nosso alvo. Eu desejo que isso aconteça com a Escola de Profetas. Eu desejo que isso aconteça comigo. Eu desejo que pela graça e poder de Deus aconteça com você. Que você consiga dizer isso. Uma das grandes mensagens que Paulo mandou aos Tessalonicenses foi a verdade sobre os mortos. Como pagãos que eram adoradores de ídolos, eles pensavam como espíritas pensam, como pessoas que não têm esse conhecimento. Então Paulo diz: irmãos, não quero que sejais ignorantes a respeito daqueles que dormem, como os demais que não têm esperança. Na verdade, os Tessalonicenses não eram instruídos sobre essa verdade. E toda vez que alguém deles morria, eles choravam muito. Então Paulo, em uma de suas cartas, mandou esta informação. E era uma informação linda. Abre aí em Tessalonicenses 4, por favor, observa que coisa linda. Verso 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Grande tristeza eles possuíam. No entanto, Paulo continuou. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Continua. Dizemos-vos isso pelo que está escrito na palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não iremos antes, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu, com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, olha que interessante, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Diz que isso encheu de alegria o coração dos Tessalonicenses, e eles começaram a contar isso para as pessoas. Gente, os mortos vão ressuscitar quando Jesus voltar. E alguns começaram a dizer assim: olha, Paulo disse nós que estivermos vivos, então Jesus já está voltando. Entenderam isso? Alguns começaram a falar, Jesus já está chegando, Paulo disse isso, então vai ser agora na nossa época. E então Paulo teve que melhorar a sua fala e ajustar alguns detalhes, né? Vocês sabem que nós somos responsáveis pelo que falamos e também pelo que as pessoas ouvem. Quando um pregador vai à frente, ele tem que começar a pensar, o que eu falei causou o quê? O que causou aquilo que eu disse? E Paulo percebeu que as pessoas estavam esperando Jesus em seu tempo. E ele foi lá falar de sinais. Ele falou, peraí, sobre os sinais, não é necessário que eu fale, porque eu já falei tanto sobre isso. Mas antes da vinda do Senhor, primeiro virá o homem da iniquidade. Entenderam isso? Paulo foi lá explicar esta parte. E discursou sobre isso com um cuidado muito grande. Mas disse, enquanto Jesus não vem, vocês terão que permanecer trabalhando. E eu tomei um susto, do jeito que no estudo de hoje é dito. Pega esse parágrafo aí e dá uma olhadinha onde começa assim. Cristão alerta é cristão que o quê? Que trabalha, que busca zelosamente fazer tudo o que está em suas forças para o avanço do Evangelho. Irmãos, como você sabe que você ama Deus?
Olha a minha pergunta. A pergunta essa está hoje no estudo. Como você sabe que você ama Deus? Como é que você tem certeza que o amor de Deus está em você? Que você aprendeu a amar Jesus? Que você tem paixão por Jesus? Olha o que diz aqui. Olha só. O que ama Deus? A proporção que aumenta seu amor pelo Redentor também aumenta pelos seus semelhantes. Eu vou ler novamente o que diz aqui. A proporção que aumenta seu amor ao Redentor também aumenta por quem? E o que a pessoa faz quando começa a amar pessoas? Diz assim, como seu mestre, experimenta esta pessoa, severa provas, mas não permite que a aflição lhe irrite o temperamento ou destrua a paz do espírito. Sabe que as provações, se bem aceitas, o refinarão e purificarão, pondo-o em íntima comunhão com Cristo. Os que são participantes da aflição de Cristo também participarão de sua consolação e, por fim, de sua glória. Aleluia! Como você sabe que você ama ao Senhor? Quando você ama muito o semelhante. E se você ama o semelhante, trabalha por ele. Eu acho muito interessante isso. Paulo também disse aos Tessalonicenses que tivessem cuidado com os que estavam em liderança. Cuidado. Vocês têm que aprender a cuidar dessas pessoas que estão liderando vocês. Muito cuidado. Paulo chamou a atenção dos Tessalonicenses para o respeito e a consideração devida aos que haviam sido escolhidos para ocupar cargos de responsabilidade na igreja. Também se aconselhavam entre si. Diz que cada vez que Paulo chegava, os Tessalonicenses se envolviam ao redor dele perguntando: qual é a melhor maneira de ganhar almas? Como é que eu faço para fazer dar certo? De que maneira eu posso falar a respeito de Deus e ganhar mais almas? Diz que as conversas deles giravam em torno disso. E todas as mensagens de Jesus na palavra da carta aos Tessalonicenses envolvia cada aspecto da vida. Em Tessalonicenses 4, dê uma olhadinha no que você encontra no início. Vivendo para agradar a Deus. Não só comenta situações que aconteceram, como dá instruções diretas para as pessoas de como elas deveriam viver. E eu faço questão de ler para vocês nesses 5 minutinhos que nos faltam. Diz assim: finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como recebestes de nós, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, assim andai para que abundais cada vez mais. Pois vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus para a vossa vida, a santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saibais possuir o corpo em santificação e honra, não no desejo da lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém oprima ou engane ao seu irmão. O Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, mas sim a Deus que vos dá seu Espírito Santo. Era claro o cuidado de Paulo com relação à vida prática e comum de cada pessoa, né? Ele pedia honestidade na vida pessoal e social de cada pessoa. Também disse que era para trabalhar enquanto espera Jesus. É uma outra coisa interessante que eu já fui pega muitas vezes por essa dificuldade de não saber exatamente como agir enquanto a gente espera Jesus. Às vezes dá uma vontade imensa de dizer: Jesus está voltando, eu vou parar tudo que eu estiver fazendo. Não é essa a instrução que o Senhor Deus nos dá. Abra seus ouvidos, diz assim: o apóstolo mandou que não negligenciassem seus deveres, nem se resignassem à expectativa inútil. Depois de sua ardente expectativa de imediato livramento, a rotina da vida diária e a oposição que teriam de enfrentar pareceriam duplamente desalentadoras. Portanto, ele exorta a permanecerem firmes na fé até Jesus voltar. Como é que você sente isso? Ele disse: estáis, pois, firmes, seguros de que o Senhor Jesus virá, mas deve pegar vocês trabalhando, envolvendo-se em coisas que o Senhor Deus espera que seu povo esteja fazendo enquanto estiver aqui nessa terra. Eu, quando paro para pensar nisso, eu penso: Senhor, na sua misericordiosa bondade, pela tua graça, pelo teu amor, toma
toma a nossa casa, toma os missionários do campo, toma essas pessoas que estão conosco, que vêm todas as manhãs trabalhar e estar aqui conosco, para que tenham o desejo que Deus colocou no coração dos tessalonicenses, irem avante a todos os lugares, levando a mensagem da vida, para que o Senhor Deus fosse não só conhecido, como recebido na história de cada um. Eu vou orar por você. Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe e nos ajude? Vamos lá? Senhor Deus dos exércitos, amado Pai Celestial, quantas instruções claras e precisas o Senhor tem dado para o seu povo. Lições, Pai de amor, que serviram para o povo do passado e que hoje ainda estão novas e verdadeiras para nós. E nós rogamos a Ti que nos dê um coração tão pronto quanto aquele povo de Tessalônica, a ponto de pegar estas verdades, Senhor, fazer e aplicando na vida, agir de acordo com as palavras, e então, Senhor Deus, sair em busca daquela pessoa perdida que não sabe que Jesus Cristo tem solução para as suas histórias. Eu lhe imploro, Senhor, trabalha com a nossa casa, trabalha com os missionários no campo, trabalha com esses irmãos que estão nos ouvindo, que Tua graça, Senhor Deus, recaia sobre nós como esta promessa, esta bênção, Senhor, que é dita no início do livro de Tessalonicenses. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Que o Senhor Deus abençoe você e até amanhã.